Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais esse dia na nossa vida. Que Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nessa manhã, amém? Nessa manhã eu quero convidar você para compartilhar uma palavra de Deus comigo. E peço que você fique no vídeo até o final. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui. Todo dia a gente está aqui orando junto para Deus abençoar tanto a tua vida como a minha também. Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa, tua família. E vamos para a palavra, porque a palavra de Deus é que nos alimenta, amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, fala sobre um homem bom, um homem que constantemente fazia oração a Deus, ajudava o povo, os vizinhos dele ali onde ele morava, com alimento, com roupa, com coisa que ele tinha de material, ele ajudava sempre os vizinhos, estava sempre orando a Deus. A palavra de Deus disse que esse homem era um homem piedoso, está entendendo? Com toda a sua casa, que é Cornélio. Fala assim, ó, o centurião Cornélio, que disse, e havia em Cesaria um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de continuo orava a Deus, tá entendendo? Você vê aqui que Cornélio, ele era um homem justo, um homem piedoso, e de continuo ele orava a Deus, tá entendendo? E a palavra diz aqui que ele era temente a Deus com toda a sua casa, quer dizer, toda a sua família temia a Deus. Mesmo ele não sendo cristão ainda, não sendo batizado, mas ele fazia aquilo que agradava os olhos de Deus no céu, tá entendendo? Agradava a Deus e Deus respondeu a oração de Cornélio. Tem muita gente, irmão, ainda que não é crente, que ajuda muita gente, tá entendendo? Ajuda muita pessoa, se esforça, faz para fazer o bem, está sempre se esforçando para fazer o bem e é temente a Deus, respeite a palavra de Deus, respeite as coisas de Deus, tá entendendo? Então, quando a gente fala respeitar as coisas de Deus, não é a pessoa respeitar os cristãos, respeitar aquela pessoa que é cristão, que é crente, tá entendendo? Quando ela fala uma palavra de Deus, ele dá ouvido àquilo ali, isso é ser temente a Deus. Mas tem pessoas que não temem a Deus, que não respeitam nada de Deus. Tudo, se for falou do evangelho da Bíblia, vira o camarada vira uma fera, tá entendendo? Porque ele não gosta da palavra de Deus, ele não gosta de crente, ele não gosta, tá entendendo? Mas o que a gente vai fazer? Tem que orar por essa pessoa, para que Deus abra o coração dele e ele venha ser uma pessoa também convertida um dia. Porque se a pessoa morrer nessa situação, ele sabe que a alma dele nunca vai ser salva diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se a gente rejeita a Deus, a gente ama a morte. Jesus disse, aquele que me aborrece ama a morte. Então a gente não pode amar a morte, a gente tem que amar Jesus. Tem que amar a Deus todos os dias. Então aqui Cornélio sempre fazia essas esmolas diante de Deus, ajudava as pessoas, fazia caridade. E aconteceu no dia que ele estava orando, e quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia, Cornélio, fichando os olhos neles e muito atemorizado disse, que é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhes disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus, está entendendo? Então o anjo ali apareceu para Cornélio na casa dele, ele orando na hora nona do dia, e apareceu para ele ali e disse, olha Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus tem se agradado do que você tem feito, tá entendendo? Do esforço que você tem feito para fazer a vontade dele, para agradar a ele. E ele mandou te avisar, tá entendendo? Que ele ficou alegre com as tuas esmolas, com o teu esforço que tu faz aí para o povo. E ele quer te salvar. Ele quer te abençoar com a bênção da salvação. Porque Cornélio já era abençoado. Ele era um chefe, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas não tinha Jesus ainda no coração. Mas Deus enviou o anjo lá para que ele entregasse essa bênção para ele, entendeu? Que ele estava numa situação preparado para receber a bênção, porque ele orava, ele jejuava, ele se consagrava e constantemente ele estava fazendo bem para o povo. Mas assim, agora pois, envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por que chamar Pedro? Por que chamar Simão? Tá entendendo? Porque quando Jesus estava conversando com os discípulos, na última conversa,
ele disse para Pedro apacentar as ovelhas dele, tá entendendo? Ele perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro amava ele. Ele disse, eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacenta minhas ovelhas porque elas vão precisar de ouvir a minha palavra da tua boca. Então Pedro, naquela época, Deus deu essa responsabilidade para Pedro e o anjo mandou chamar Pedro. Não mandou chamar Tiago, não mandou chamar João, não mandou chamar Mateus, não mandou chamar nenhum dos discípulos, mandou chamar Pedro. Então quando Deus tem um negócio com a tua vida, é com você. Tá entendendo? Quando Deus tem um propósito com você, é com você, não é com ninguém. Esse negócio de dizer, ninguém é insubstituível. Diante de Deus, irmão, ninguém é insubstituível. Mas Deus não troca você por ninguém. Deus não te vende. Deus não vira as costas para você. Deus não te despreza, não bota você para o canto da parede para dar o propósito que ele tem com você, ele dá para outro. Deus não faz isso, irmão. Deus não é covarde. Os homens ele faz isso com as pessoas. Ele te dá um cargo, se ele achar outro camarada que agrade mais a ele, tá entendendo? Ele tira você do carro e bota aquele outro lá no carro. Mas Deus não faz isso. Se você não quiser fazer, Deus deixa você ali paradinho, mas tá, a hora que você disser, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, Deus vai continuar a obra na tua vida. Porque o propósito que ele tem com você, ele cumpre com você. Deus é fiel, irmão. A palavra de Deus, mesmo se a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Então, nunca pense que Deus despreza você, que Deus vira as costas para você, não. É os homens que faz isso. Os homens que não querem te dar a verdadeira oportunidade que Deus quer que Ele dê para você, dentro dos ministérios dele, dentro da empresa, não importa onde seja que você esteja, tá entendendo? As pessoas não querem te dar oportunidade, porque o homem tem que ter oportunidade para poder crescer na vida. Se ele não tiver oportunidade, mas ele nunca vai crescer. Porque Deus sozinho não trabalha na vida do homem. O homem tem que trabalhar em comunhão com Deus, tá entendendo? Então, se o homem quiser te dar uma oportunidade, você vai crescer. Se você não quiser te dar uma oportunidade, você não cresce. Mas também você não perde a unção de Deus na tua vida. Você não perde a capacidade que você tem de fazer aquela obra que Deus quer que você faça, porque Deus é cumprido. Porque você chega nos cantos, as pessoas viram as costas para você, te empurra, não quer te dar aquele cargo que Deus quer que você assuma ali, porque acha que você não é capaz, que você não tem uma faculdade, porque você, por causa da sua cor aí veio, por causa do seu jeito de ser humilde, tem que não quer te ajudar. Mas essas pessoas, todas elas vão dar conta diante de Deus quando chegar no dia, chegar na presença de Jesus Cristo, ele vai cobrar isso dessas pessoas, vai dizer, por que eu enviei meu servo até você, minha serva, e você não deu a oportunidade que era para ela ter dentro do ministério, ou na igreja, ou na empresa, não importa onde for, porque você não ajudou ela, porque você não ajudou ele. Está entendendo, irmão? Porque as pessoas endurecem o coração para não fazer a vontade de Deus. Mesmo sendo cristão, às vezes, sendo crente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para quando Deus enviar alguma pessoa a gente não desprezar as coisas de Deus. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a gente vai dar conta diante de Deus. O verso 6 diz assim, ó, este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deveis fazer. Glória a Deus. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado do que estava a seu serviço. Está entendendo? Então você vê ali que quando o anjo se retirou de Cornélio, ele mandou chamar 2 soldados dele e a palavra de Deus está dizendo que é um soldado piedoso, quer dizer, um soldado que temia também a Deus, que respeitava os mandatos de Deus. E Cornélio enviou eles 2 a Jope para chamar Pedro, tá entendendo? Então, quando você tiver uma dúvida, quando você tiver assim embaraçado com alguma coisa, você tem vontade de querer saber, de querer conhecer, mande chamar uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem a direção de Deus. Não bota qualquer pessoa dentro da sua casa, não. Não vá pedir conselho a quem não tem a direção de Deus, porque ele não vai saber te aconselhar. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então não bota essas pessoas dentro da sua casa, não. Se você quer um conselho, chama uma pessoa de Deus, uma pessoa que verdadeiramente conhece a palavra de Deus e tem a direção de Deus para ele te aconselhar, para que você não venha cair nas armadilhas do inimigo, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus está enviando a qualidade que você está fazendo, o bem que você está fazendo está sendo recebido por Deus, e Deus está enviando hoje na tua casa a tua bênção, a tua vitória. Se você não é salvo ainda, Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. E
E se você é salvo, Deus está te abençoando em nome de Jesus Cristo, amém? Porque é fazendo o bem que a gente vamos combater toda mentira, toda falsidade, todo pecado, toda maldade a gente vai combater fazendo o bem, não é fazendo o mal não. Não retribuir o mal com o mal, a palavra de Deus diz, mas retribuir o mal fazendo o bem para eles, tá entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, oro por essas pessoas que não gostam da palavra de Deus, que não gostam de ouvir você falar de Jesus, não gosta de você, tá entendendo? Porque não é ele que não gosta não, é o inimigo que está usando a vida dele para ficar irado, ficar perturbado com você. Mas você tem que orar pelo ser humano para Deus libertar ele também. E um dia ele vir entender que Deus não luta contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual, amém? Então que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa e abençoe tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Deus, desse homem. Essa mulher é boa, Pai, esse homem é bom, meu Deus. Não são evangélicos ainda, às vezes não são nem batizados na igreja, Pai. Mas constantemente, meu Deus, ele faz o bem para as pessoas, ele ajuda. Ele se esforça, meu Deus, para estar sempre querendo fazer mais e mais, Senhor, para agradar o Senhor. Meu Deus, envia o socorro, envia a bênção na casa desse homem, na casa dessa mulher. Envia a bênção da salvação, meu Deus, da libertação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ela já tem tudo, Pai, mas ela precisa do Senhor. Ela precisa, meu Deus, do Senhor morando dentro do coração dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, abençoe essa irmã, abençoe esse irmão. Abençoe, meu Pai, esse homem, essa família, Pai, nessa manhã eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda e livra ele, por onde ele andar, por onde ele for nesse dia, que a tua mão esteja sobre a vida dele e da família dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.